Sem mim, nada podeis fazer. Seja bem-vindo ao COUBcast, o podcast católico que tem como objetivo levar a você uma experiência com Deus através de história de vida dos nossos sacerdotes e religiosos. E no nosso episódio de abertura, eu tenho aqui o Padre Lico. Seja bem-vindo, Padre. Muito obrigado por aceitar viver essa experiência com a gente. Eu que agradeço, Gil. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você nesse primeiro episódio. E já para a gente iniciar esse nosso programa, eu já peço a bênção, não vou perder essa oportunidade, e peço que o Senhor abençoe a todos aqueles que já estão conectados conosco e também abençoe esse projeto. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Que o Senhor, então, derrame as bênçãos necessárias para que esse projeto seja fecundo segundo o coração dele, sobre todos aqueles que vão acompanhar, seja em qualquer momento, este podcast, que Deus te alcance de alguma maneira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Estamos então abençoados e enviados para essa missão, que o Senhor possa nos guiar nessa experiência. Antes de começar a entrevista com o Padre, eu já preciso me justificar, porque para todo mundo que eu compartilhei esse nome, COUBcast, foi unânime. Todos me fizeram a pergunta, por que COUBcast? Né? Por que COUBcast? E COUBcast vem do São Maximiliano Kolbe, né? Foi ele quem me inspirou, me deu esse impulso final para iniciar esse projeto. Enquanto eu estava discernindo, rezando por ele, eu tive a oportunidade de ler o livro da história da vida dele. E São Maximiliano Kolbe, ele é conhecido por ter dado a sua vida num campo de concentração. Ele, a exemplo de Cristo, como um modelo perfeito de Cristo, ele deu a sua vida por um pai de família que estava condenado à morte. E, curioso por saber detalhes, né, dessa experiência, eu fui ler esse livro. E, para minha surpresa, eu descobri fatos novos sobre São Maximiliano Kolbe. E um deles foi ver que ele foi um sacerdote visionário. E ele tinha a milícia, o projeto, né, Milícia da Imaculada, que tinha como objetivo evangelizar através dos canais de comunicação. Então, ele evangelizou muitos lugares da Europa, principalmente através de revistas que a editora, né, que ele criou, a editora produzia e distribuía. E isso para mim foi algo bem interessante, foi esse impulso em ver esse olhar, né, à frente do seu tempo, né? Então, enquanto muitos da igreja criticavam as mídias, ele pensou, por que não fazer delas um instrumento de evangelização? E foi o impulso que eu precisava para ter coragem de iniciar esse projeto. Então, mais do que uma homenagem a São Maximiliano, foi uma parceria, né? Eu disse para ele, eu vou, mas interceda por todos nós. Já escolheu logo um comunicador. Logo, né? Então, que ele interceda por todos nós. Padre Lico, mas tem o seu nome de batismo, que é Adeflor. Não sei se eu surpreendo, né, a vocês que estão acompanhando, mas o seu nome é Adeflor e é um nome, digamos que diferente. E a primeira pergunta é essa: seus pais são tão criativos assim, ou de onde eles tiraram esse nome diferente? Meu nome é próprio. Não, meu pai é Adeflor, eu sou Júnior, então Olha, eu não sou. O senhor é uma cópia. Eu não sou a novidade é o meu pai. Mas quando eu tive ocasião de perguntar para minha avó paterna por que do nome do meu pai, o máximo que eu consegui foi ela dizer que tinha um sobrinho que tinha esse nome também. Olha. E que morreu, sei lá, de uma maneira trágica, e ela homenageou com esse nome. Uhum. Eu tive um professor de latim, que era professor de grego também, ele dizia que poderia ser um equívoco da palavra adelphos, do grego, que significa aquele que é amigo. Mas eu acho que na minha família não tinha ninguém que conhecesse grego para tentar fazer isso. Então, acho que mais provavelmente deve ser junção de nomes.
A minha família vem da Bahia. Meu pai nasce na Bahia. Os nomes dos meus tios também não são como a de Flor, mas são dessa linha. Então, é um nome próprio. E seu pai, tendo vivido uma experiência como a de Flor, com certeza foi uma experiência positiva, porque ele deu ao filho este nome. Ou ele não quis ficar sozinho no mundo com esse nome. E Padre Lico vem de onde? Aliás, Lico, né, antes de ser padre. Por que Lico? Meu irmão é 4 anos mais velho. E minha mãe conta que quando nós chegamos da maternidade, então 1 dia, 2 dias, não sei quantos dias de nascido, meu irmão quis me pegar no colo e chamou de Lico. E ficou igual, sei lá, a gente batiza cachorro, né? Ganhou cachorro, que bonitinho, já tem um nome para dar. Olha, o senhor deve agradecer até hoje o seu irmão por essa graça. Brincadeira. Com certeza. Mas facilita muito Padre Lico. Padre Lico, agora entrando um pouco mais na sua história de vida, fala um pouquinho sobre as suas origens, a sua família, aonde o senhor nasceu. Eu sou natural de Panorama, aqui mesmo na Diocese de Marília, estado de São Paulo, extremo oeste do estado de São Paulo, já divisa com o estado do Mato Grosso do Sul. Meus pais, Adeflor e Mercedes, eu sou o filho do meio de 3 filhos. Eu tenho um irmão mais velho, 4 anos mais velho, o Léo, uma irmã caçula, 6 anos mais nova, a Camila, e os 2 já são casados. Meu irmão é casado com a Fabiana, eu tenho 2 sobrinhos, a Sofia de 11, o Leonardo de 8. A minha irmã é casada com o Henrique, tem a Maria Tereza de 4, o Davi Miguel de 6 meses. E eu venho de lá, de Panorama. E a origem da sua família é uma família de origem católica? Você foi criado dentro desse berço? A minha família é uma família de origem católica, daquelas que quase que qualquer pessoa mais velha a gente pedia bênção e chamava de senhor. Então, era inadmissível para nós não pedir a bênção para um tio, tia, avô, avó, padrinho, madrinha. Então, tinha isso bem arraigado assim na minha família, de tomar a bênção, de ir à missa. Mas não era uma família que estava necessariamente todo domingo na missa. Então, era católica, tinha muitos valores, mas não necessariamente uma família onde todo final de semana estava todo mundo. Embora eu me recorde, desde bem criança, inclusive antes da minha irmã nascer, eu e meu irmão indo para a missa, às vezes até sozinhos, crianças, adolescentes, né? E até tinha uma negociação assim, quando a gente pedia num sábado à noite para comer um lanche, minha mãe falava, então vocês vão na missa e eu dou o dinheiro do lanche para vocês comerem lanche depois. Então tinha isso sim, né? Uma família católica, mas não necessariamente que estivesse todo final de semana na igreja. Afastado da igreja por algum período da vida, alguma rebeldia marca a sua vida? Rebeldia não, mas olha, tem um fato muito curioso. Então, enquanto criança, levado pelos meus pais, vou para a catequese, faço os sacramentos. Eu não me lembro a crisma um pouco mais tardiamente, se eu não me engano, eu não sou crismado com 14 anos, talvez com 15 ou 16 anos. E com 14 anos de idade é quando eu começo a sair à noite com um grupo de amigos. E eu só saía depois de ir à missa, mesmo que não fosse com ninguém de casa. Então, meus amigos falavam assim, o horário de sair é 10 horas da noite. Eu ia para a missa primeiro, 7h30 da noite. Quando terminava a missa, aí eu já ia encontrando um ou outro e a gente saía. Então, não me recordo de um momento de rebeldia, assim. Hoje, né, acho que até fazendo uma leitura, eu vejo que aí acho que já tinha um poder de atração da parte de Deus sobre mim, que eu não tinha nenhuma consciência. Mas que me fazia tomar essa decisão, fazer essa escolha. Né? Para ver como não era claro isso, eu me lembro nitidamente, na minha primeira Eucaristia, quando eu comunguei pela primeira vez e me ajoelhei, porque é o que todo mundo fez, eu ficava assim olhando para o lado para ver o tempo que uma pessoa demorava depois que comungava, para eu levantar também. E ali ajoelhado eu ficava assim, o que eu faço agora? Eu rezo uma Ave Maria, um creio, a oração do anjo da guarda? Eu não sabia o que fazer. Estava ali,
recebi o sacramento, mas não tinha uma consciência muito boa do que estava acontecendo. Mas estava ali. Então, uma rebeldia e um afastamento, Aham. não. Algo que eu acho muito interessante, né, no processo de Deus em muitas histórias, é que muitas delas são marcadas por uma experiência, né, que divide a vida de quem experimenta isso. Então, a samaritana, por exemplo, a palavra de Deus vai nos falar do dia, que era do momento ao meio-dia, aonde ela estava, e ali naquele poço, ela viveu uma experiência profunda, um encontro, né, um encontro pessoal com Jesus, e esse encontro mudou a vida dela. E existem outras pessoas, né, como por exemplo São Mateus, estava ali trabalhando, né, na coletoria de impostos. Jesus olha para ele e diz: segue-me. E ali inicia uma nova história na vida dele. A sua vida é marcada por esse momento, apesar do Senhor sempre ter tido essa comunhão, de certa forma, com Deus. Existe um momento em que a sua experiência foi mais profunda, que te gerou uma decisão de ir além daquilo que você estava vivendo? Quando, quando eu vou conhecendo a história das pessoas, eu consigo perceber duas maneiras, assim, um encontro bem nítido com Deus, que muda e a pessoa sabe dizer dia, hora, lugar e etc. E aquelas pessoas que, no decorrer da vida, vão sendo atraídas por Deus e vão dizendo sims cotidianos e, quando vêm, estão com a vida toda pautada em Deus, sem necessariamente terem um marco para dizer foi aqui. Eu acho que uma parte da minha vida tem essa coisa do cotidiano. Então, um jovem, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem que ia à missa no final de semana sem ainda conseguir dizer que tinha uma experiência íntima pessoal com o Senhor. Ia, então tinha um poder de atração aí, da parte Uhum. de Deus. Aí, por volta de uns 16, 17 anos, 16 anos, minha família se muda para Birigui, né, uma outra cidade aqui do estado. E ali sem os meus amigos, né, os meus familiares, só com o meu núcleo familiar menor, eu não queria ter mudado para lá. Então, meio que me retraí, não saía à noite, né, não construí um vínculo de amizades, mas ia para a igreja. E ali, com um grupo de jovens da Pastoral da Juventude, eu começo uma busca mais consciente sobre Deus. E o mais interessante é que esse mesmo grupo, que era um grupo da PJ, quando terminava, esse grupo de jovens, se não me engano, era numa sexta-feira, nas quartas eles iam no grupo de oração da paróquia. Uhum. E eu ia junto. Nesse grupo de oração começa um outro nível de relacionamento com Deus. Eu me lembro nitidamente a primeira vez que eu estive nesse grupo de oração, que hoje eu entendo que era um grupo de oração com oração por cura interior, e fez todo o sentido. Para mim, eu chorava, não tinha vergonha de estar chorando. O povo dançando aquelas músicas do Padre Marcelo Rossi, eu dançando junto sem saber coreografia e achando tudo Quem muito nunca, normal. né? Mas eu achava improvavelmente tudo muito normal. Eu não ficava retraído, nossa, estão me olhando, né? Bem, então ali foi uma noite em que Deus falou muito ao meu coração sem eu ter toda essa consciência. Nós ficamos lá 3 anos, em Birigui, e voltamos para Panorama. Quando nós voltamos para Panorama, os meus vínculos já não eram mais os mesmos, já não era o mesmo grupo de amigo e etc. E aí um dia, quem conhece Panorama sabe, onde se saia na frente da igreja lá, eu estava sentado na escadaria da igreja e uma amiga, assim, meio que de infância, adolescência, passou e falou assim, Lico, eu falei, sim, Amanda. Ela falou assim, você não quer vir num grupo de oração um domingo comigo? Era um domingo e o grupo de oração tinha terminado. Eu falei, venho no domingo seguinte isso. E eu fui com ela, lá era o último dia de fazer a inscrição para o Seminário de Vida no Espírito, o Encheivos da Shalom. Uhum. Também caí nessa rede do Encheivos. Essa bendita rede. E aí eu fiz a minha inscrição e fui fazer o Encheivos, sem saber muito bem o que era. Que, para quem não sabe, é um curso bíblico. E que na época era uma espécie de critério para uma pessoa ir trabalhar num grupo de oração, ser serva.
E eu fui, fiz, e é aí então que a minha experiência com Deus fica mais profunda e nítida. No Encheivos, naquela época, nós tínhamos 2 grandes retiros, uma experiência de oração, talvez com 1 mês de curso bíblico, e, num segundo momento, um aprofundamento de dons. Nessa experiência de oração, no pátio de uma escola lá em Panorama, chamada de a segunda escola, 2 quarteirões, um quarteirão da casa dos meus pais, numa manhã de domingo, fria, eu fiz a minha experiência consciente e íntima, pessoal com Deus, numa oração de renúncia. Alguém estava conduzindo uma oração de renúncia, e o começo, para quem, né, nunca viveu uma oração como essa, o começo da oração geralmente é dizer: eu renuncio a Satanás, autor de todo mal, de todo pecado e pai de toda mentira. E na hora que a pessoa que conduzia disse: eu renuncio a Satanás, e a gente tinha que repetir, não saiu. E não era nada me oprimindo, não saiu. E a oração continuou e eu pensei assim: eu não vou continuar da onde eles estão, eu preciso dizer isso. E foi uma luta, hoje eu já tenho uma compreensão melhor, na época não. E eu fiquei lutando até que a viva voz eu disse: eu renuncio a Satanás. E quando eu disse isso, eu fui invadido por uma alegria. Lógico que eu já tinha vivido momentos de alegria. Sim. Mas eu fui invadido por um sentimento de alegria inexplicável, e eu entendi que era algo de Deus. E aí eu terminei meio eufórico a oração, segui com eles, assim, mas numa euforia que não é compatível com a oração de renúncia. E em seguida era uma oração de efusão, e aí completou. Então, eu sei dizer, eu não sei, né, dia, hora, etc. Era uma manhã de domingo, num mês de agosto de 2000. De 2001. 2000 ou 2001. Aí sim eu digo, foi ali a minha experiência consciente, íntima e pessoal com Jesus. Então, o senhor fala, né, sobre esse caminho mais cotidiano da experiência com Deus e também sobre momentos que ele nos leva ao monte, né, e nos proporciona algo diferente. E daí em diante, como foi essa sua caminhada em relação a experiências mesmo? E principalmente hoje, como um sacerdote, diante das responsabilidades, a gente sabe que é uma rotina bem puxada, né? O senhor trabalha na chancelaria, não sei se posso usar esse termo trabalho, sim, na chancelaria. Tem ali uma obrigação, né, como um pastor de uma comunidade, enfim, é envolvido em projetos de evangelização. Em meio a tudo isso, como alimentar essa experiência do cotidiano, mas também se permitir viver experiências que te reabastecem, reinflamam esse primeiro amor. Daquele dia em diante, então eu só fui me engajando mais. Depois que terminou aquele ciclo de seminário de vida, eu fui trabalhar no seminário de vida como auxiliar, depois como servo, formador e etc, né, tudo aquilo que tinha. Quando eu terminei a primeira vez, quando eu fiz o seminário de vida, eu já fui convidado para ir para o grupo de oração como servo. Então, assim, naturalmente eu fui me inserindo e fui tomando parte dentro da renovação carismática, que era esse o carisma mesmo, né? E não é diferente até hoje. Você lembrou, eu sou chanceler do bispado, estou como chanceler do bispado, que é uma obrigação e é um trabalho. Todo de terça a sexta-feira, nas manhãs, eu estou na chancelaria. Tem a paróquia, sou administrador paroquial da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus aqui em Marília. Tem os atendimentos na parte da tarde e a rotina normal de uma paróquia noturna. Então, missa, reunião e etc. Mas existe, por exemplo, né, eu rezo missa diária. Então, lá na paróquia, de segunda a sábado, tenho missa às 7 horas da manhã. Mais missa à noite no sábado e no domingo 4 missas. Então, alguém poderia olhar e falar assim: então tá aí, se abastece na missa diária. Que com certeza é um grande abastecimento. Mas existe na vida, essa é a minha opinião muito profunda, na vida de cada um de nós,
de que precisa ter um momento íntimo pessoal com o Senhor, em que a gente tem tempo de se expor para Ele. Quando eu estou presidindo uma missa semanal, então segunda-feira, 7 horas da manhã, a missa das 7 às 7h30, porque é pensada para quem, por exemplo, precisa ainda trabalhar. Quem está presidindo a missa não tem tempo de rezar o tanto que quem comungou, sentou e começa a põe a mão no coração e reza longamente. Eu estou presidindo a Eucaristia, tem rito para fazer, tem coisas para organizar. Então não dá para ser uma oração longa. Eu preciso dos meus momentos de intimidade com Deus, que é a minha oração pessoal. E essa que eu não posso abrir mão, porque é ela que me sustenta. Não estou dizendo que a Eucaristia não seja o meu sustento, é o maior de todos eles. Mas é na minha oração pessoal que eu tenho tempo e condições de me abrir ao máximo com Deus. Então, imagine que eu estou vivendo por um momento de deserto espiritual. Um exemplo. Não dá na missa tempo de falar, Senhor, eu estou no deserto, alivia esse tempo tão seco. Não dá tempo. Agora, na minha oração pessoal, eu tenho todo o tempo que eu conseguir. É a sua intimidade, é o seu momento. Então, o sustento, seja em meio ao cansaço, ou no descanso, nas tribulações ou na calmaria, enfim, seja no que for, é o momento de intimidade pessoal com Jesus. Muito interessante é poder enxergar, né, todo esse processo de Deus na sua história, como ele construiu a sua vida, mas até agora nós não ouvimos falar de vocação. Qual foi a primeira vez que Deus falou ao seu coração sobre vocação? No último ano da faculdade de administração de empresas. Então, trabalhando. Literalmente no trabalho. Foi a primeira vez que a ideia de sacerdócio, para mim, me surgiu. Foi trabalhando no fórum, cuidando de processo. Então eu imagino que o senhor, como um adolescente, um jovem, construiu a sua vida sem pensar em ser padre. E como que o senhor construiu a sua vida? Quais eram os seus objetivos? Quais foram os passos que o senhor deu até chegar aí a esse primeiro pensamento? Diferente de muitos amigos de seminário, amigos padres, eu não rezava missa quando eu era criança. Bolacha Maria era para comer, não era para brincar de rezar missa para mim. Nem na adolescência, não tinha. Quando eu era criança, eu queria ser cientista. E engraçado que eu me lembro assim, e com muito carinho, no ensino fundamental, nós termos feito um grupo, né, um trabalho para um projeto que acho que chamava Jovem Cientista, e que foi mandado para uma editora, e que nós passamos na primeira fase. E era tão engraçado isso, porque nosso trabalho era apresentar um peixe muito próprio daquela região, que era a piracanjuba. E, enfim, né, a gente dissecou, fez um tanto de coisa assim. E eu gostava tanto que eu lembro que eu tinha uma agenda de calendário, assim, que chamava Jovem Cientista também. Eu acompanhava quando tinha eclipse, quando dava para ver um tanto de coisa no céu, assim. E uma vez, lá dizia que ia ter chuva de meteoro e que era possível ser visto no extremo oeste do estado. Eu falei, pronto, tô no lugar, né? E eu fiz meu pai me colocar no carro e levar para um ponto super escuro da cidade. Falei, o pai vai matar se chegar lá e não ver nada. E nós vimos uma chuva de meteoros, né? Que é lindo. Aquilo que o povo chama de estrela cadente, mas em sequência, assim. Então, eu gostava muito. Ali, eu queria ser cientista. Depois, talvez eu queria ser professor. Quando, enfim, eu fui fazer a faculdade de administração de empresa, curso que eu gostei, mas que eu não fui com tanta convicção. Eu não fui, quero ser administrador de empresas. Não quando eu ingressei. Talvez um pouco influenciado, não meu irmão me influenciando, mas a escolha dele. Meu irmão já estava quando eu entrei na faculdade, ele já estava no 2º ano de administração de empresas. E nós fizemos a mesma faculdade, inclusive. Sempre ele um ano à minha frente. Então eu não tinha muita convicção.
Mas durante a faculdade eu gostei muito do curso. E durante o curso eu fui definindo o que eu queria, terminando a administração de empresas, cursar psicologia e em seguida ir para o mestrado em gestão de pessoas, e eu queria ser professor universitário dessa área de gestão de pessoas. Então, minha vida ia sendo construída nesse nível aí, sem pensar em vocação. Aham. Jesus dizia a você só que não. Pode indo, mas Gil, sim, muito sinceramente, eu não me lembro. Eu não me lembro de chamados assim, onde eu só tentasse disfarçar ou fingir que não estava entendendo. Eu não me lembro. Eu Uhum. não me lembro. O que para mim é muito nítido é, a partir dessa experiência pessoal com Jesus, eu tinha um desejo e um esforço muito grande de corresponder à vontade de Deus na minha vida. Eu queria ser santo. Isso era muito claro para mim. Uhum. Tanto que já nessa experiência de grupo de oração, seminário de vida, grupo de oração, eu fui fazer a faculdade e eu já estava no grupo de oração. E a mentalidade de boa parte dos servos desse grupo de oração que eu servia, Cântico dos Remidos, que existe até hoje esse grupo, era que a gente não podia fazer faculdade porque fazer faculdade significava se perder, Uhum. abandonar Deus. Existia essa ideia entre os servos. Que E é uma realidade muito triste de muitas pessoas, né? Ao É, adentrarem na faculdade, muitos ficam pelo caminho. é. Mas isso era assim, quase que era uma regra na cabeça de muita gente. E quando eu falei que eu ia fazer faculdade, houve meio que um lamento assim, Uhum. generalizado, e não aconteceu isso. Na faculdade eu continuava com os meus princípios e o meu desejo de ser santo. Eu percebo hoje como padre, em algumas pessoas, que quando elas fazem uma experiência pessoal com Jesus, boa parte delas começa a se perguntar: será que eu tenho que ser padre? Será que eu tenho que ser freira? Uhum. Como se ser padre ou freira fossem os únicos meios de uma pessoa fazer a vontade de Deus. E é um equívoco. Existem muitas vocações. Eu não me lembro de ter passado por essa ideia. O senhor acha que Deus construiu essa base sólida da experiência com Ele, do desejo pela santidade, até chegar na sua vocação? Foi esse o caminho que Deus construiu na sua história? Eu nunca tentei ler isso, mas Aham. acho que faz sentido isso. Deus foi construindo para chegar ao ministério, mas eu não me lembro de provocações da parte de Deus que eu tivesse fingido não estar entendendo. Não lembro. E as provocações por parte do mundo para te tirar desse caminho de santidade, da sua própria vocação? Foi um período de tentações? Como foi a sua vida na faculdade? Olha, bom, fazer faculdade é o que significa fazer faculdade para todo mundo. Mas eu não sei. E eu não estou, né, tentando desenhar um super-homem, não é isso. Mas eu acho que a postura que eu sempre assumi já faziam com que as pessoas não me propusessem certas Te coisas. preservava. É, eu lembro na faculdade, por exemplo, de no intervalo chegar numa rodinha assim de amigos de turma lá, de sala, e eles mudarem o assunto. Uhum. Coisas desse tipo. Aham. E eu não ficava reprovando ninguém, né? Eu tinha minhas convicções, mas eu chegava, não, o líquido tá chegando. Tinha coisas assim. Uhum. Então, naturalmente, essa escolha e não ter vergonha de dizer qual era a minha escolha deve ter me preservado de muita coisa. De convite, inclusive. Sim. Eu não era muito convidado para as festas da faculdade. Aham. E E eu fui coordenador da equipe de formatura. aham. Então tinha umas festas que naturalmente a gente tinha que organizar lá para levantar Sim. dinheiro, mas não sei, eu acho que não ter vergonha de assumir minha fé e os meus valores talvez tenham sido motivadores para me preservar de algumas coisas. Alguma experiência de namoro nesse tempo? Nesse primeiro ano de faculdade eu namorei por um Sim. ano. E em meio a tudo isso que o senhor nos contou,
como Deus chegou até você? Porque imagino, né, Deus vendo toda a sua construção de sonhos, todos os seus projetos profissionais, de vocação, e ele precisando iniciar uma nova conversa, um novo caminho com o Senhor. Como ele fez isso? Olha, eu não sei se isso exatamente responde onde você quer chegar, mas quando eu estava chegando no último ano de faculdade, um juiz lá da região que eu conhecia porque a irmã dele, nós éramos contemporâneos na faculdade, cursos diferentes, mas o mesmo ano nós estávamos. Ela fazia administração com ênfase em sistema da informação e eu fazia ADM geral. Viajávamos no mesmo ônibus e etc. E um dia, eu estava chegando na faculdade para fazer uma prova, o meu telefone tocou e era ele. Eu levei um susto, falei, nossa, doutor Moisés, né? O que o juiz quer Hum. comigo? E aí ele falou assim, Lico, você pode falar? Eu falei, doutor, eu estou chegando na faculdade para uma prova. Ele falou, não, então depois a gente conversa. Quando for o intervalo, você me dá um toque que eu te ligo. E foi assim. E aí ele me falou, olha, tem uma oferta de trabalho, uma proposta de trabalho para você. Como assim, né? Eu trabalhava numa fábrica, no financeiro, no contas a pagar de uma fábrica lá em Panorama. E aí, fazendo faculdade de administração de empresa. Eu falava, a conta não bate, né? E no fim das contas, o que era? Uma unidade da antiga FEBEM, da Vila Maria, em São Paulo, ia fechar para ser reformada e os internos da FEBEM foram realocados para Tupi Paulista, no que hoje, inclusive, é um centro de detenção. Mas antes de acolher detentos, acolheu esses internos para reformar a unidade da Vila Maria na capital. E ele precisava de 4 pessoas para cuidar dos processos desses internos. E aí ele convidou 2 estudantes de direito, um rapaz, o Thiago, talvez era estudante de administração também, e eu, mas era um cargo de confiança. Então, mais do que saber lidar com o processo, eu nunca tinha visto um processo. Eu aprendi lá, né? Ele precisava de gente de confiança. E aí, como era outra cidade, meu irmão também estava mudando de cidade no trabalho, eu e meu irmão alugamos uma casa em Monte Castelo para eu trabalhar em Tupi Paulista e estudar em Dracena. Então, nesse dia que o juiz me ligou para fazer essa proposta, no dia seguinte eu conversei com meu irmão, falei, olha, caiu essa proposta, o que você me ajuda a pensar? Ele falou, olha, onde você trabalha, não tem como você crescer, porque eu trabalhava no contas a pagar, o meu chefe imediato era um filho do dono da empresa. Ele falou, não tem onde você crescer. Você vai estar indo para o último ano de faculdade. É o melhor cenário para você se ver desempregado. Porque aí você depois vai atuar na sua área de maneira diferente. Senão você vai sempre ficar aqui onde você está. Então, saí de onde eu estava, que era acostumado a receber cobrança o dia inteiro. Trabalhava no contas a pagar. E fui cuidar de processo de internos da antiga FEBEM, que eram casos bem difíceis. Já foi sendo para mim uma mudança de chave, de Que mudança. valores. Então, acho que aí já tinha também uma construção da parte de Deus de aprender, de eu aprender a ir saindo da minha zona de conforto, né? Então, mesmo assim, eu consigo perceber que não era aleatório. Mas entendo que já é uma delicadeza de Deus, que queria me desinstalar, né? E depois, quando eu, né, termino esse trabalho, que era por tempo determinado mesmo, eu vou trabalhar numa cerâmica por 21 dias, depois numa mineradora por 9 ou 10 meses, e aí seminário. E como Deus colocou no seu coração esse primeiro desejo inicial de discernir sobre o sacerdócio? Eu estava no fórum de Tupi Paulista, trabalhando nessa situação aí que eu já descrevi, cuidando literalmente de processo dos internos. E aí, sabe aquela olhada assim pro nada que a gente dá? Nessa olhada pro nada, eu lembrei de uma confissão que eu tinha feito no sábado, que eu estava na minha cidade, em Panorama. Não tinha sido uma confissão extraordinária, né? Uma confissão por necessidade, porque precisava me confessar e voltar para o estado de graça.
E eu fiquei me lembrando assim da confissão, e nessa época eu já estava no grupo de oração há anos, e eu já fazia há alguns anos também parte de uma equipe que pregava retiro, e a gente viajava para pregar retiro no final de semana. Aí eu tô lá, lembrei da minha da minha confissão, e eu pensei assim, é isso que eu queria ser na vida das pessoas. Aí eu levei um susto, porque eu falei Oi? assim, mas para ser isso na vida das pessoas eu preciso ser padre. Foi a primeira vez que um pensamento da possibilidade do ministério surgiu em mim. E não foi só um pensamento e sumiu e ficou tudo bem. Com esse pensamento veio uma inquietação. Uma inquietação de ser padre, ser isso que eu me refiro àquela confissão que eu fiz, que, repito, não foi extraordinária, foi uma confissão do cotidiano, mas que eu falei, eu quero ser isso na vida das pessoas. E aí começa uma inquietação. E fala mais pra gente entre essa inquietação e a decisão. Então eu estava morando numa cidade, meus pais numa cidade, eu e meu irmão em outra, trabalhando numa segunda cidade, estudando numa terceira e voltando para casa meia-noite. E aí, fazendo o TCC de administração, porque tinha isso. Olha só, na época eu não tinha computador. Então, durante a semana, eu escrevia num caderno. No final de semana, eu pedia um desktop da minha cunhada emprestado, desmontava na casa dela, montava no meu quarto, na casa dos meus pais, e ficava digitando no final de semana o TCC. E estava nesse contexto, e essa inquietação que me atrapalhava até de trabalhar. Me atrapalhava sim. Deus não estava fazendo algo ruim. Mas, me conhecendo como Ele conhece, tinha que ser desse jeito. E aí, um dia rezando, eu falei assim, Jesus, é o seguinte, se o Senhor me deixar terminar o meu TCC com tranquilidade e terminar a faculdade, assim que eu terminar a faculdade, eu rezo a minha vocação. Gil, Deus leva muito a sério as propostas que a gente faz com sinceridade para Ele. Parece que saiu assim de dentro de mim, aquela provocação. E aí terminei o TCC e apresentei, e né, veio colação de grau, nada. O dia que eu apresentei o meu TCC, que eu lembro que eu saí da faculdade com uma sensação assim, nossa, acabou, graças a Deus. Acabou, né? Mas vai começar. E aí voltei para casa, para essa casa em que morávamos meu irmão e eu deitei e dormi, e no meio da noite eu fui acordado. Não foi assustado, não teve uma voz, não aconteceu nada de extraordinário. Eu estava deitado, eu abri meu olho e eu ouvi, não aqui, né, uma voz interna, nítida, que me disse assim, você apresentou o seu TCC, quando você vai rezar a sua vocação? Eu falei, pronto, começou tudo de novo. E aí começa tudo de novo, mas eu encerro aquele ano, 2005 era isso, e só em 2006 é que eu fui procurar o meu pároco de origem para dizer dessas inquietações e pedir que ele me ajudasse, que ele me acompanhasse. E aí tive uma conversa com o padre Luciano Pontes, que era recém-chegado, assim, não tinha muito tempo que ele estava na paróquia. E hoje também percebo a importância dele e do padre Luiz Eduardo naquele contexto. Sim. O padre Luciano começou a me acompanhar, nós começamos a fazer caminhada todo final de tarde, e ali a gente ia conversando, ele ia partilhando meio que superficialmente o ministério, e eu minhas inquietações, trabalhando, né, no grupo de oração, coordenando o grupo de oração, até que ele me enviou para um despertar vocacional em Dracena, e depois para um retiro vocacional em Adamantina. E quando chegou uma correspondência confirmando a minha inscrição para esse retiro, a minha mãe falou assim, nossa, retiro? Falei, é. O Cristiano, que era um amigo que a gente sempre saía para pregar junto, falou assim, o Cristiano vai junto? Eu falei, não, o Cristiano não vai nesse. Mas você vai pregar? Eu falei, eu vou fazer, mãe, esse retiro. Mas eu não partilhava com ninguém de casa que eu estava sendo acompanhado vocacionalmente. Eu não falei para ninguém de casa. E aí eu fui fazer esse retiro em Adamantina, e nesse retiro
eu decidi. Foi uma decisão tão difícil de ser tomada, embora coincidisse com o que eu queria. Tão difícil que depois um dia, fazendo terapia, eu fiz terapia 7 dos 8 anos de seminário. Na terapia eu falei assim para a doutora Alessandra, eu falei, Alessandra, sabe uma coisa que me incomoda? Alguns amigos de turma, né, eles oscilam entre, será que é isso, será que não é, será que é isso, será que não é? Continuo no seminário, não continuo? E eu nunca tinha passado por esse tipo de questionamento. E aí ela me chamou a atenção, ela falou assim, lembra como foi o teu sim para ingressar no seminário? E eu lembrei daquele dia, e foi tão difícil de ser dado que não precisou de outros. Era o meu sim definitivo, sabe? Pode ser horrível falar isso, mas eu tinha um choro catarrento. Sabe o que é choro catarrento? Que a gente vai Não chorando. vou descrever aqui para o público. E não tem mais onde você se limpar. Ele vai chorando, chorando, chorando. Aconteceu isso comigo. Nesse retiro. Nesse retiro. E eu lembro que eu ficava assim, tal determinado momento eu preciso dar uma resposta para o padre que está conduzindo o retiro. E eu vou falar para ele que no ano que vem eu volto no retiro e dou uma resposta. E dentro, eu falava para Deus, é sim, Senhor. Sabe essa divisão entre um sim para Deus e a resposta que eu ia dar para o responsável era, não, o ano que vem eu volto. Aí teve uma hora que eu falei assim, eu preciso conciliar essas duas coisas. Ou é sim para Deus e para todo mundo, ou é o ano que vem eu volto para o responsável pelo retiro e para o Senhor, inclusive. E aí foi a hora que eu falei, é sim para todo mundo. E foi muito difícil, mas é aí que é um sim definitivo. Até aí o senhor conta sobre uma experiência que o senhor viveu, mas a sua família não, né? Como foi comunicar a sua família? Foi difícil para eles a sua decisão? Como foi esse processo? Eu ingressaria no seminário em 2 de fevereiro de 2007. E já era novembro ou dezembro de 2006. Eu acho que era dezembro de 2006. E eu fui ficando angustiado por não Eles ter não dado... sabiam nada até então. Não. Há 2 meses antes. Tanto que chega uma carta do seminário São Pio X em casa, que era sobre as questões de entrar no seminário. Minha mãe viu, eu catei da mão da minha mãe. E aí eu cheguei um dia do meu trabalho, no horário de almoço, minha mãe estava em cima de uma cadeira trocando a cortina da cozinha, tirando para lavar ou colocando lavada, não sei. Falei, mãe, preciso falar com a senhora. Ela falou assim, pode falar. Falei, melhor a senhora descer. E aí eu fui andando e ela foi me seguindo e eu sentei na minha cama, assim, no meu quarto. E minha mãe ficou transparente, assim, até sem cor no lábio. Eu falei, queria falar uma coisa para a senhora. Eu vou entrar no seminário em fevereiro do ano que vem. A cor da minha mãe foi voltando e ela falou assim, eu já sabia. Falei, Mas... sabia como? Aí minha mãe falou que já fazia, olha só, isso foi tão importante para mim, ela falou que já fazia tempo que ela pensava numa vocação sacerdotal para mim, mas que ela não se sentia no direito de me dizer isso, de me provocar quanto a isso. Nós somos em 5 em casa, né? E ela disse que todo dia ela rezava o terço, um mistério para cada um de nós, e ao final ela rezava mais um mistério pela minha vocação. E eu falei, mãe, por que a senhora nunca me disse isso? Ela falou assim, porque tinha que ser uma decisão sua. E foi, por que eu digo que isso foi muito importante? Porque eu não queria ser influenciado por ninguém. Tinha que ser uma decisão minha com Deus e, claro, diretor espiritual, pessoas que conseguissem, de fato, me orientar. E aí eu não sei se foi, eu acho que foi no mesmo dia, na janta, eu falei para todo mundo. Aí meu irmão e minha irmã fizeram uma festa um pouco contida, assim, uma euforia, depois acho que pensou, vai embora, né? Sim, né? O meu pai ficou em silêncio. E levantou da mesa e falei, não gostou da ideia, né? Mas foi muito interessante que depois, e fui para o seminário, quando eu me despedi da minha família para ir, o dia de ir para o seminário, eu lembro de ter visto meu pai chorando pela primeira vez. O meu pai me abraçou, chorou, porque eu sentia, né, aquele movimento assim do corpo. Ele falou assim, quando você volta? Eu falei, acho que no carnaval. E aí ele me tirou do braço dele, me virou assim,
acho que para não vê-lo chorar, e ele foi trabalhar e eu ia embora logo em seguida. Mas já estando no seminário, não lembro quando, teve um dia que ele me falou assim: quando chegar a sua ordenação, você me dá uns convites? Eu falei assim, para quê? Ele falou assim, para dar para os meus amigos. E aí eu falo, bom, acho que agora... Foram pequenos sinais, poucas palavras. Para mim, ele nunca disse não quero que você vá, coisa desse tipo. Mas ele tinha essa reação, pelo menos mais de uma vez eu lembro dele. O assunto era eu ir para o seminário, ele levantou da mesa e saiu. Não brigou, não saiu bravo, mas ele levantou. Mas depois teve isso, né? Você me dá uns convites? Eu, para quê, pai? Ah, para convidar uns amigos. Eu falei, Então, amém, eu vou, né? É. E estando no seminário, o senhor já formado, tendo vivido várias experiências profissionais, até com uma maturidade de fé, um homem decidido por Jesus, entra no seminário e encontra outras realidades bem diferentes dessas, pessoas talvez mais jovens, em outros processos da vida com Deus. Como foi recomeçar, né? São 8 anos de estudos e essa relação com o outro, como foi para o senhor viver esse tempo? Eu acho que o que podia ser dificuldade no período de formação já entrou no pacote da decisão lá do sim no retiro em Adamantina. Porque eu confesso que eu não tive grandes dificuldades no decurso do seminário, mesmo a adaptação. Uma das coisas mais difíceis para mim foi sair da casa dos meus pais e do vínculo com os meus amigos e irmãos de grupo de oração, igreja e etc. Isso foi muito difícil. Mas depois, recomeçar, né, já sendo formado, já trabalhar. Dom Osvaldo, que era o bispo na época, dizia que minha vocação era vocação tardia, porque eu ingressei com 23 para 24 anos. Na minha turma tinha mais um com essa idade e um com um pouco mais que isso. Os demais estavam saindo do ensino médio, 17 anos, 18 anos. Mas como o ministério sacerdotal já era algo absolutamente novo, o resto tinha que ser uma novidade junto. Então, tava tudo certo. E eu nunca me senti mal em nenhuma das 3 casas por onde eu passei, porque aqui na diocese é isso, né? Era isso. Agora nós temos um seminário diocesano e o propedêutico. Na época nós passávamos por 3 casas diferentes e foi uma experiência muito boa. E o senhor se vendo próximo da decisão de ser sacerdote para sempre, né? Em comunhão, é claro, com a igreja. Foi difícil essa última decisão ou nem nesse momento o senhor titubeou? Não, Estava decidido mesmo. Titubear não, mas aconteceu algo muito diferente no dia. Foi assim, quando o Dom Luiz me ligou para dizer que minha ordenação diaconal tinha sido aprovada, eu era seminarista residente na paróquia de Rinópolis. E eu fiquei muito feliz com a notícia, porque é assim que funciona, né? A gente formaliza o pedido, um conselho faz escrutínio, enfim, discutem e tem uma devolutiva. E eu fiquei feliz. Então já era diácono. E aí o dia que teve a reunião do conselho para decidir, reunião do conselho de presbíteros para decidir a aprovação da ordenação presbiteral, foi um dia tranquilo para mim. Dom Luiz ligou e falou: olha, diácono, a sua ordenação foi aprovada. Eu falei: ai, Dom Luiz, louvado seja Deus, né? Ele falou assim: você está feliz? Eu falei: estou. Ele: por quê? Eu falei: porque agora uma vocação que era só um chamado subjetivo, que até então só eu sentia, a igreja aprovou e disse: nós te escolhemos. E isso me deixa muito feliz. Ele falou assim: é isso mesmo. Desligou, eu estava no meu quarto, isso já eu estava na Perpétuo Socorro, residia na Perpétuo Socorro, cuidava da paróquia de Avencas. Me deu um negócio, porque eu fiquei lembrando do que o ministério sacerdotal sempre significou para mim. Eu fiquei pensando nos padres que me atenderam, no que significava o ministério sacerdotal. A grandeza. A grandeza, a admiração que eu tinha, a devoção ao ministério, o respeito, né, de ver o padre rezando missa,
atendendo o sacramento da confissão. Era muito grande para mim. E chegou no dia que eu falei assim, a minha ordenação foi aprovada. E agora eu tenho que preparar e vai chegar esse dia. Então, eu passei mal com essa tomada de consciência, mas não era de arrependimento, mas era de falar, meu Deus, é muito grande o que está para acontecer. E talvez seja, né, uma coisa assim entre a consciência do que é e falar assim, e vai ter que se encaixar Uhum. né? Então, mas não era de arrependimento ou vontade de voltar atrás, mas era um susto do tamanho do que vinha pela frente. E o tema do seu TCC é muito interessante. Qual foi? Conta para nós. Filosofia, de teologia ou de administração? De teologia. De teologia é a busca de um sentido para o celibato na pós-modernidade. Por que esse tema? Porque o celibato, para nós padres, religiosos e religiosas, é uma lei eclesiástica, que com a ordenação nós escolhemos viver essa lei, né? Está no Código de Direito Canônico. E eu nunca tive problema com essa lei. Então, ordenou, né? Bom, já no caminho, já no percurso, precisa viver o celibato por amor ao reino. A lei estava tudo bem para mim. Na teologia, eu ficava pensando muito assim, eu quero escrever um TCC que seja útil para mim ou para alguém, que não seja só uma conclusão de curso para cumprir, né, uma exigência do MEC. E aí eu fiquei pensando muito isso. Então, a lei sobre o celibato, ela era clara para mim e não tinha problema para eu assimilar, para eu entender que devesse ser assim. Mas eu pensava muito assim, e quando eu for padre e eventualmente a minha humanidade gritar ou vierem as tentações, no que eu vou me assegurar? Só na lei? E aí foi onde eu pensei, não, eu preciso encontrar um sentido para a vivência, porque agora está simples de acolher e supostamente viver. Eu preciso que tenha um sentido, que me sustente nisso. E é por isso que né, a busca de um sentido. Sentido não é direção ou um sentido simples para mim. Sentido é aquele termo de Viktor Frankl, o pai da logoterapia, que é um sentido profundo que faz uma pessoa conduzir a vida para algo, né? Viktor Frankl chega a retomar uma frase de Nietzsche que é assim: quem tem um porquê vai encontrar um como. Então, se é um valor para mim, eu vou encontrar uma maneira de realizar esse valor. E o meu TCC tinha esse papel para mim, de encontrar o sentido que me sustentasse, não só porque existe uma lei, mas um sentido em que eu diga, aqui está o meu valor e é também por isso que eu vou viver. Então, o senhor encontrou? Graças a Deus. Graças a Deus. Resumindo muito, eu faria o que resumo. É a maneira, a vivência do celibato, para mim, padre, hoje. Sim, porque hoje já é vivido. Isso. Naquela época eram estudos. Hoje o senhor tem. Já era vivido, tempo... porque já era uma condição, estava no seminário, sim, mas falando do TCC era um estudo, era uma teoria. Era uma teoria. E hoje o senhor tem aí um tempo de 7 anos como sacerdote, vivendo toda essa realidade. Então... O meu resumo seria, para um padre, viver o celibato é a maneira mais profunda e generosa de responder ao amor com que nós somos amados por Jesus. Para mim é isso. Eu não posso responder ao amor de Jesus com declarações escritas, faladas aqui no podcast, no Coubecast, que também faz parte do amor. Mas eu preciso responder com a minha vida, porque o amor dele também foi com a vida. Sim. Então eu preciso responder com a minha vida inteira. Então não pode ser só com a minha pregação, com o exercício do ministério, quando rezo missa, quando atendo, tem que ser com tudo. Inclusive
com a minha vida, o meu corpo e as escolhas que eu faço, com a minha sexualidade, inclusive, vivida como ela deve ser para um padre. Quando o senhor escolheu o seu lema de ordenação sacerdotal, o senhor escolheu a passagem em que Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Por que essa escolha ela estava relacionada a toda essa experiência que o senhor partilhou aqui com a gente? Ou havia uma projeção, um compromisso a ser assumido no futuro? Quais foram as suas motivações? Quando teve minha missa de envio para o seminário, eu fiz um convite, e no convite eu coloquei Jeremias: seduzistes-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. E aí, para minha ordenação, Evangelho de João: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Nesse contexto, é Jesus ressuscitado, aparece na beira do lago para Pedro e os demais que estão lançando a rede. Depois de uma noite inteira, sem nada a pescar, Jesus está lá na margem e fala: vocês têm alguma coisa? Pegaram alguma coisa? E eles se correspondem meio que à distância, e Pedro se aproxima e começa esse diálogo. Infelizmente, nem toda tradução é precisa nesse texto bíblico. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro. Na primeira vez, ele pergunta: Pedro, você me ama mais do que estes? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas é um amor mais fraco. No grego, existem 3 palavras que podem ser usadas para nós, traduzidas como amor. Mas um é o amor ágape, aquele amor com que Deus ama, o amor filia, que é o amor dos amigos, e o amor eros, que é um amor dos esposos, que não é só um amor sensual, sexual, mas o amor dos esposos. E Jesus pergunta: Pedro, você me ama? O amor com A maiúsculo, o amor com que Deus ama. E Pedro responde: o amor do amigo. Que mal traduzindo seria um: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. E aí Jesus pergunta uma segunda vez: Pedro, você me ama? E ele responde: Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. Não é gosto, mas é porque não é um amor de primeira grandeza. Eu que estou tomando a liberdade. Na terceira vez, Jesus muda o verbo. Ele diz: Pedro, você gosta de mim? E aí Pedro se entristece, porque ele percebe que Jesus entendeu onde ele conseguia chegar. E é onde ele diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu gosto do Senhor. Por que eu assumo esse lema para mim? Porque Pedro não estava mais na empolgação da fé imatura do começo, que fez ele dizer que seguiria Jesus para onde quer que Jesus fosse, e ele no mesmo dia nega Jesus. Jesus tinha dito: você vai me negar ainda hoje. Ele nega de fato. E agora Jesus pergunta: cara a cara, você me ama? E ele não responde com empolgação ou a resposta que Jesus quer ouvir, que eu amo, e bato no peito: sim, eu amo. Ele diz: Senhor, eu gosto do Senhor. Então, me impressiona ver a sinceridade de Pedro. Não é que ele vai ficar nisso, mas nesse momento é o que ele tem. É tudo, não é o que Jesus perguntou, mas é tudo o que ele tem para dar. E É ele dá. verdadeiro. Então, eu entendo que o meu amor por Jesus ainda precisa alcançar um nível muito mais alto para chegar perto do dele. Mas existe. É imperfeito, mas está aqui. E eu luto para que ele seja verdadeiro todo dia. Então é por isso que é ele. Que lindo. E diante das expectativas criadas, né, como sacerdote, e o próprio tempo de formação, né, te trouxe ali modelos como sacerdote, e a realidade de um sacerdote nesse tempo que o senhor viveu, qual paralelo o senhor faz entre expectativas, modelos, projeções e o que tem sido para o senhor ser um sacerdote nas comunidades que o senhor já passou, todas as experiências que têm sido parte do seu ministério? Acho que da expectativa com a realidade coincide a expectativa que tinha de viver uma vida segundo o coração de Jesus.
uma abundância de milagres. Milagre que eu digo aqui não é o milagre, né, aquele de marca maior, que é mudar o curso da natureza. Mas os milagres cotidianos de celebrar a Eucaristia e ver que partículas tão frágeis como um pedaço de pão e um pouco de vinho tornam-se o corpo e o sangue de Cristo. Ver a conversão das pessoas, a busca pela santidade em cada confissão. Hoje mesmo, na hora do almoço, eu fui dar uma unção dos enfermos antes, para um senhor que está bem debilitado. A expectativa agora se confirma na realidade, né, da vivência do ministério. O que talvez eu nunca é muito, né? Mas eu não tivesse pensado tanto, é o tanto de reunião que tem. Mas eu acho que isso não é só na igreja, né? É muita Aham. reunião para muita coisa. Então, acho que tirando isso, porque olha, mesmo o cansaço, que não é algo que eu ficava pensando, não é um cansaço que leva ao desânimo. Uhum. Num domingo que eu rezo 4 missas, então 2 missas de manhã, uma tarde e uma noite, e que no meio desse dia teve alguma outra coisa, sabe? Retiro, que eu tive que visitar, reunião, etc. Quando eu termino a 4ª missa, eu quero ir para minha cama. Eu quero deitar, eu quero descansar. E eu vou bem cansado em alguns domingos, mas eu vou cansado e com uma sensação de dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor me concedeu mais esse dia para ser extensão do seu ministério, e obrigado porque eu sou feliz fazendo isso. Tô cansado. Sabe, eu não falo assim, domingo, sei lá, 9 horas da noite. Ai, não queria ninguém chamando para uma emergência. Aham. Humanamente falando, é isso. Mas eu tô feliz, eu não tô falando, ai meu Deus, por que que. É o sentido. É. E na sua experiência também como sacerdote, eu não sei se essa pergunta dá para responder, mas o que é ser uma persona Christi, a pessoa de Cristo? Como é isso? Eu acho que é a maior experiência de fé. Para nós padres, essa é a maior experiência de fé. Porque eu me conheço. E eu sei que Cristo, né, que eu ajo na pessoa de Cristo. Que eu ajo, não sei se eu falei isso, que eu ajo na pessoa de Cristo. E precisa de um salto na fé para compreender isso. Isso vale porque, por conta daquilo que eu já disse, da devoção que eu cultivei pelo ministério sacerdotal e o respeito e a compreensão da grandeza que significa, e por ver isso, né? Então vou, celebro a Eucaristia, e por graça de Deus, eu tenho essa noção, né? As pessoas vêm falar assim, nossa, eu cheguei de tal jeito na missa, eu estou indo completamente transformado. Eu sei que é Deus, eu sei que é o sacramento, mas naquele momento o Senhor se utilizou de mim, Uhum. da minha humanidade, Sim. né? Com uma graça do sacramento que Ele mesmo concedeu, de um ministério que é de Jesus, eu participo do ministério sacerdotal de Jesus. Mas acho que é isso, uma das maiores experiências de fé. Uhum. Eu ajo na pessoa dele. Sim. Até para esclarecer um pouco melhor a minha pergunta, para quem nos acompanha, a pessoa de Cristo, né, quando se usa esse termo, é o momento em que não é o padre ali, mas é o próprio Cristo, né? Então, não é o padre agindo, mas é o Cristo. Talvez você que está nos assistindo já disse isso ou já ouviu alguém dizendo assim: ah, eu vou me confessar nada. Para um padre, comedor de arroz e feijão, pecador igual eu. Uhum. Acontece que no momento do sacramento da reconciliação, quem preside o sacramento é Jesus. Ah, mas eu não vejo Jesus. Eu não ouvi a voz dele. Foi você que eu vi e foi sua voz que eu ouvi. É isso que significa agir na pessoa de Cristo, né? Naquele momento, é ele que preside, é ele que realiza a graça, mas é o padre que está ali. Então, não fique preocupado. É um padre que come arroz, feijão,
que tem pecados que precisa recorrer a um outro padre para se confessar também, mas que é Cristo que age E naquele aí momento. está a beleza do sacerdócio, da misericórdia do próprio Cristo, que se utiliza, né, como o Papa Bento um dia disse, né, de instrumentos insuficientes, mas são caminhos, né, da graça e da presença do próprio Cristo aqui no meio. São Paulo fala que nós trazemos tesouros em vaso de barro. É isso também. Né? Um grande tesouro dentro de uma peça muito frágil que é o barro. E esta é a beleza, né, do sacerdócio e que Deus coloca, né, em vocês, e por isso eu me alegro muito com essa missão desse projeto, para que nós possamos adentrar, né, neste vaso de barro, né, de cada entrevistado, na história de vida, com todo respeito, né, nas riquezas das alegrias, das virtudes, das quedas, e assim identificar, né, o projeto de Deus na nossa vida, apesar de nós, né? E a nossa igreja, ela tem essa riqueza de dons, né? E nós conhecemos padres que vivem ali o seu ministério, trazendo, né, ao povo aquilo que é próprio, né, de um carisma. Então, existem padres que tiveram um olhar diferente para o pobre, outros que viveram a evangelização de uma forma mais intensa. O que caracteriza, na sua opinião, o seu ministério? O senhor consegue colocar talvez uma marca, algo que arde mais o seu coração quando você vive pensando nesse aspecto mesmo dos seus dons, daquilo que o senhor observa que o senhor tem um potencial a mais ali? Eu não sei se eu consigo identificar um carisma, né? Fazendo a distinção, um religioso, um padre que é de uma congregação religiosa, naturalmente tem o carisma de ser o fundador, que é próprio da congregação onde ele está. Nós, padres diocesanos, temos como carisma ser a presença do Cristo, o bom pastor, numa paróquia. Então, talvez o meu carisma seja esse mesmo, ser a presença de Jesus, bom pastor, em paróquia. Nós precisamos da multiplicidade de dons e carismas, mas eu não consigo, por exemplo, me imaginar um padre. Lá no tempo de faculdade de administração, eu queria ser professor universitário, mas eu não consigo me imaginar um padre, professor universitário que não tem uma paróquia para dedicar a maior parte do seu tempo lecionando. Nós precisamos disso, mas eu não me vejo sendo. Então, eu me entendo como esse carisma de ser presença de Cristo, bom pastor, no ambiente paroquial e toda a demanda que a paróquia tem. Agora, sim, se você me pergunta o que dentro do ministério me encanta evangelizar com os novos métodos de evangelização. Uhum. Claro, nada supera celebrar a Santa Missa e os sacramentos, mas me chama muito a atenção ao coração evangelizar pelos novos métodos. Como acampamento, Por como o exemplo, Koubecast, por exemplo. por exemplo, como as novenas do canal, Quaresma de São Miguel e por aí vai. É. Nós estamos chegando na reta final, né, dessa experiência, e antes de nós chegarmos aí nesse último momento, eu queria falar que esse projeto é um projeto. Nós estamos aqui num estúdio profissional, há um custo, né, para isso. E o episódio de hoje, ele foi patrocinado pelas camisetas Templo Vivo, já ouviu falar? Conheço. Conhece? E as camisetas Templo Vivo, esse projeto, essa empresa, para mim é mais do que uma empresa, é uma missão de também evangelizar, né, através da moda. E uma vez me falaram, né, que a nossa fé, ela tem uma marca. E de fato, né, a igreja ela tem muitos símbolos. E hoje a minha missão é trazer camisetas, moletons que tenham a nossa marca, né? Então hoje eu estou vestindo, por exemplo, um moletom de São Bento que
tem a medalha de São Bento. É uma marca, né, da nossa fé, assim como outras marcas, ícones que existem nas peças. E se você chegou até aqui, eu imagino que você gostou, né? Porque já é um pouquinho mais de 1 hora do nosso programa. E nós precisamos de um incentivo, né, para continuar. Então, se você conhece alguém que pode patrocinar esse projeto, entre em contato, né, para que esse projeto possa continuar e que a gente consiga apresentar, né, outras histórias com a qualidade que você viu. Então, se você tem uma empresa ou conhece alguém, compartilha, né, esse link e me ajude a evangelizar para que a gente possa também divulgar a empresa aqui e continuar essa missão. Temos um último quadro que se chama Confessionário Kolbe Cash. E o senhor está disposto a entrar no confessionário? Já tá. Já está aqui. E no confessionário, eu vou falar algumas frases e o senhor vai completar em poucas palavras essas frases. Combinado? Para a gente encerrar com chave de ouro. Combinado. Então, um sonho... Eu repito a frase ou só respondo? Só responde. Um sonho que já realizei é... O sacerdócio. Um sonho que pretendo realizar. Mamma mia. Virgem Santíssima. Eu disse que Ai, não que seria difícil esse fácil. negócio. Acho que continuar evangelizando de uma maneira eficaz, como Nosso Senhor quer que a evangelização aconteça. Eu não suporto. Falta de caráter. Me arrependo, mas sempre faço. Quebra a dieta. Thaís, você tá me ouvindo? Eu amo. A minha família. O maior milagre que Deus fez em mim. Eu ter nascido. O maior milagre que Deus fez através de mim. Colaborar com a salvação das pessoas. O meu hobby é? Acho que hoje fazer terço. Eu tenho medo de... Não ser fiel a Nosso Senhor. Minha música preferida é... Já brincou de stop? Tá igualzinho, né? Vão dizer que é Renova-me. Que não tá errado, mas acho que Canção de Pedro, que é do Bruno Camurati. E eu escolhi para o dia da minha ordenação e fala da história de São Pedro, de onde vem o lema da minha ordenação, acho que é ela. Não vivo sem... Misericórdia. Isso tem que ser profundo ou tem que ser... Não vivo sem... Amigos. Um defeito. Perfeccionismo. Mas já está bem tratado. Né, Alessandro? Um trecho bíblico, uma passagem bíblica, um versículo que marca a sua vida. Poderia ser o meu lema de ordenação, mas acho que um trecho bíblico eu fico com lá no finalzinho do Apocalipse, quando o Senhor diz: eis que faço novas todas as coisas. A história de um santo que marcou a sua vida. Santa Teresinha do Menino Jesus. Quem te inspira? Gil, toda pessoa que vive fielmente a vocação dela, fielmente com alegria. Acho que eu teria a inclinação de querer dar nome, né, para um grande expoente, que claro que tem. Sim. Eu penso no Monsenhor Jonas Habib, por exemplo, saudoso. Mas toda pessoa que vive fielmente com alegria a vocação me inspira. Me inspira um padre idoso, né, com bastante idade, vivendo o ministério com alegria, um padre recém-ordenado,
uma religiosa, recentemente, um vídeo de uma irmã apóstola, se não me engano, Anacleta Bis, de 104 anos, talvez, falando da vocação com lágrimas nos olhos. É Uhum. lindo. Me inspira o pai de família que chega cansado de trabalhar e senta no chão para brincar com o filho. Me inspira a mãe que renuncia tudo que renuncia por conta da maternidade. Acho que todo mundo que vive bem e feliz a vocação. Invoco a intercessão da Virgem Maria quando Quando, quando sempre, sempre que eu preciso. para mim o céu é Uma meta. Deus caprichou quando criou o ou a Hum, quando criou a Virgem Maria. caprichou bem. Quando chegar no céu, vou olhar para Jesus E falar para ele: eu cheguei, pode me dar um abraço? e para gente terminar a última pergunta, de tudo o que Deus sabe sobre você, o que mais ele gosta? Do meu desejo e busca sinceros de corresponder ao que ele pensa sobre mim. Muito bom, Padre. Foi uma alegria estar aqui com o senhor. Muito obrigado por aceitar mais uma vez o convite de estar aberto em meio a tantos compromissos, né, do seu ministério e compartilhar um pouquinho a nossa história, que com certeza nos engrandeceu, com certeza nos levou a uma experiência com Deus. Eu agradeço muito pela sua presença. Padre Lico é um amigo, né, de caminhada. Eu pude o conhecer enquanto seminarista na paróquia Nossa Senhora da Glória e pude até hoje conservar, né, essa amizade, mas também beber desse ministério que tem sido muito rico para a nossa igreja e para tantos que hoje precisam. Eu termino com uma última pergunta relacionada à sua missão e ao seu sacerdócio, né? Pensando nele daqui para frente, diante de todos os desafios que nós conhecemos como cristãos, como você enxerga a sua missão, o seu sacerdócio para o futuro, o que o Senhor espera e o que o Senhor vê, né, dos frutos do seu ministério. Eu não tenho a tendência de ser pessimista, e não é isso que eu vou ser agora. Mas eu não sei se para o futuro a gente tem tempos fáceis. Parece que a gente caminha para tempos difíceis, né? Eu ouvi um bispo espanhol uma vez dizendo, eu não sei se a fala é dele ou se ele cita alguém, mas ele diz assim que tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis, que geram homens fracos, que trazem tempos difíceis e ele vai Uhum. dizendo uma coisa bem cíclica, né? Eu acho que eu concordo em algum grau com isso. E eu tenho a impressão que nós estamos diante de uma geração muito fragilizada e que, portanto, traz tempos difíceis e que, para o meu ministério, eu penso que, para o ministério sacerdotal, a gente precisa continuar com os olhos fixos em nosso Senhor, que é o nosso modelo, que nos chama, nos envia. Então, isso vale para mim. E anunciar a beleza e a simplicidade do Evangelho, que vale a pena amar Jesus e entregar a vida por Ele. E ajustar nossa vida ao que é a vida de Jesus. Então, se é que virão tempos difíceis, ficar fiel ao Evangelho e ao ministério, porque ele é um remédio para qualquer tempo. Tempo difícil ou tempo fácil, se é que teve um tempo fácil, né? Uhum. Mas isso, ser fiel a nosso Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado a você também que esteve presente, que nos acompanhou. Que Deus abençoe a você. Padre Lico está na paróquia
Sagrado Coração de Jesus, aqui da cidade de Marília. E eu convido você, se gostou, compartilhe esse vídeo, clica no joinha, nos ajude a evangelizar e a propagar o amor de Deus por todo mundo, conforme nos pediu o nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, eu espero você no próximo episódio do CoubeCast.